Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a aprender sobre ordens e classes. Aqui eu tenho um quadro de ordens e classes. Prof, o que são ordens e classes? Vocês sabem o que é unidade, dezena e centena? Sim, isso eu sei. Então, a unidade, a dezena e a centena formam a primeira classe, que é a classe das unidades. Elas também são chamadas de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Entenderam? A unidade é a primeira ordem, a dezena é a segunda ordem e a centena é a terceira ordem. Essas três formam a primeira classe, que é a classe das unidades, ou classe das unidades simples, tá bem? Depois disso, os números podem aumentar. Nós podemos ter números com 1.000, 20.000, 200.000, como nós temos aqui. E então, nós temos que ter uma outra classe, que é a classe dos milhares. Essa classe é uma continuação, por isso que é quarta, quinta e sexta ordem. Começa lá na unidade e vai continuando, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem e assim por diante. E, novamente, é chamado de unidade, dezena e centena. Porém, agora, elas recebem o sobrenome, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, porque elas compõem, né? Essas ordens compõem a classe dos milhares. Sabe por que isso acontece? Nós temos apenas esses 10 símbolos, esses 10 algarismos, porque é assim que eles são chamados de algarismos, para representar todos os números que existem. Como nós fazemos isso? Nós repetimos os algarismos para formar números diferentes. Então, ó, eu uso o mesmo algarismo em lugares diferentes para representar quantidades diferentes. E os números podem ter vários algarismos ou apenas um. Ó, o 8 só tem um algarismo. O 16 tem dois algarismos. O 453 tem três algarismos. 456, né? O 1897 tem 4 algarismos. O 25.643 tem 5 algarismos. O 278.107 tem 6 algarismos. Vocês viram que números diferentes de 8, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos? Isso, ó, eu coloquei eles no quadro valor-lugar. Você pode perceber que, ao invés de alinhar todinhos na esquerda, eles estão todos alinhados na direita. Por quê? Porque todas as unidades têm que ficar no lugar das unidades. Os números, eles sempre são colocados no quadro valor-lugar, começando pela unidade, porque daí você não erra. Se você começar o número aqui, por exemplo, se o 8, ao invés de começar na unidade, eu coloquei ele aqui, eu errei. Eu disse que ele é 8 centenas de milhar. 8 vezes 100.000 seria 800.000. Não pode, ele vai ficar errado. Então, ele tem que ficar no lugar dele, tá certo? Sabe por que isso acontece? Porque nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem? Porque nossos números, eles só podem ir até 9 em cada ordem. Porque quando completa 10, nós não temos um símbolo para o 10, a gente precisa formar juntando dois símbolos. Então, precisa da segunda ordem, ó. Um na primeira, outro na segunda. E olha só, é muito fácil entender isso quando a gente olha no ábaco. Eu não tenho nada. Conforme eu vou ganhando quantidades, eu tenho algarismos para representar. Porém, eu tenho só até o 9 de algarismos. Quando eu faço 10, eu não tenho um novo símbolo para representar o 10. Eu preciso fazer uma troca. Eu tiro as minhas unidades e coloco um grupo de 10 aqui na casa da dezena. E assim que o número continua se formando, sempre começando pela unidade. A cada grupo de 10, uma nova dezena. Quando nós preenchemos todas as dezenas, olha só, quando nós preenchemos todas as dezenas, nós temos uma centena, porque eu não posso ter 10 dezenas na casa da dezena. Quando eu completo 10 dezenas, eu tenho que trocar por uma centena. Por isso que existem várias ordens, a primeira ordem, a segunda ordem, a centena ordem, a terceira ordem, porque cada vez
que você aumenta o seu número, você precisa fazer novos agrupamentos, e isso vai fazendo com que o seu número cresça. E cada vez que você completa 9 agrupamentos naquela ordem, você precisa, né, no 10º, você precisa de uma nova ordem para ajudar. Então, se eu tiver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centenas, cabe na casinha da centena. Mas se eu tiver 10 centenas, eu tenho que trocar e colocar um agrupamento de um grupo de 1000 aqui na casinha da unidade do milhar. Prof, não entendi tudo direitinho. Então, olha só, pessoal. Hoje vocês vão fazer as atividades da página 218 e 219, que são bem simples, tá bem? Aí, vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês no grupo com a prof. E conforme vocês forem tendo dúvidas, a prof vai preparando as próximas aulas para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Mas, a princípio, é muito simples. A classe das unidades tem unidade, dezena e centena. A classe dos milhares é a continuação, unidade, dezena e centena de milhar. E assim, a primeira ordem é a menor, que é a unidade, e vai aumentando segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem, de acordo com os numerais. Olha aqui, o numeral 8 usa só a primeira ordem, o 16, a segunda e a primeira ordem. O 456 usa todas as ordens da classe das unidades. O 1897 usa desde a quarta ordem, está vendo? Na verdade, ele usa até a quarta ordem, porque ele começa, né, da unidade. E ele também, ó, já está na classe dos milhares. Por isso que esses três numerozinhos aqui, ó, 1897, 25.643 e 278.107, quando eles foram representados, eles tinham um pontinho para separar a classe das unidades da classe dos milhares, tá certo? Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Hoje, vocês vão ler com atenção essas páginas 218 e 219 e fazer com atenção. Quando pedir para decompor o número, vocês já sabem. Vamos decompor aqui o número 456. É muito fácil, ó. É 400 mais 50 mais 6. Para cada ordem, você coloca o valor daquele algarismo. Quanto que o 4 vale na casa da centena? 400. Quanto que o 5 vale na casa da dezena? 50. Quanto que o 6 vale na casa da unidade? 60. 400, 6, né? 400 mais 50 mais 6, que é... Ops, cadê o igual aqui? Não achei o igual. Achei. 456. Tá bem? Espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima aula.